Olá, gente. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre a vida e morte dos apóstolos de Cristo. E hoje nós iremos falar sobre o apóstolo André. Quem foi André? Santo André foi um dos 12 apóstolos de Cristo. Foi o primeiro a recrutar apóstolos para o Messias. No Novo Testamento, é sempre citado entre os 4 primeiros, junto com João, Tiago e Pedro, seu irmão. Nasceu em Betsaída, às margens do lago Genezaré, na Galiléia. Era filho de Jonas, pescador local e irmão de Pedro, que também é conhecido como Simão. Santo André era discípulo de João, que pregava a vinda do Messias, que iria libertar da escravidão e dominação estrangeira. O Evangelho de João relata o primeiro encontro de André com o Filho de Deus, em seus primeiros dias de revelação após o batismo no Jordão. No dia seguinte, João estava com 2 de seus discípulos e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Este virou-se e perguntou: O que estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde assistes? Ou seja, onde moras? Jesus disse: Venham e vejam. Foram e viram onde ele morava. E começaram a viver com ele a partir daquele dia. Isto era mais ou menos 4 horas da tarde. João continua relatando: André, irmão de Pedro, era um dos que ouviram as palavras de João Batista e seguiram a Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão Pedro e lhes disse: Encontramos o Messias. Então André apresentou seu irmão a Jesus. Desde aquele momento, os 2 irmãos tornaram-se discípulos de Jesus e deixaram tudo para segui-lo. No começo da vida pública de Nosso Senhor, ocuparam a mesma casa em Cafarnaum. Segundo as Escrituras, André sempre esteve próximo a Cristo durante sua vida pública. Esteve presente na última ceia, viu o Senhor ser ressuscitado, testemunhou a ascensão de Jesus, recebeu graças e dons do Espírito no primeiro Pentecoste. Santo André ajudou, entre grandes ameaças e perseguições, a estabelecer a fé na Palestina. Alguns historiadores relatam que ele tenha passado por Sítia, Épiro, Acaia e Élade. Para Nicéforo, ele pregou na Capadócia, Galácia e Bitínia e esteve em Bizâncio, onde determinou a fundação da igreja local e apontou São Eustáquio como o primeiro bispo. Finalmente, Santo André esteve na Tárcia, Macedônia, Tessólia e mais uma vez em Acaia, onde ele formou um grande rebanho e fundou a comunidade cristã de Patras, um dos modelos da igreja primitiva dos primeiros tempos. Segundo a tradição, André foi crucificado em Patros, da Acaia, cidade na qual havia sido eleito bispo durante o reinado de Trajano, por ordem do procônsul romano Géias. Foi amarrado a uma cruz em forma de X, que ficou conhecida como a Cruz de Santo André. Suas relíquias foram transferidas de Patros para Constantinopla e depositadas na Igreja dos Apóstolos, tornando-se padroeiro dessa cidade. Quando Constantinopla foi tomada pelos franceses no início do século XVIII, o cardeal Pedro de Capua levou as relíquias para a Itália
e as colocou na Catedral de Amalfi. Ainda hoje permanece. Santo André é honrado como padroeiro da Rússia e Escócia, e no calendário católico é comemorado no dia 30 de novembro, data de seu martírio. Mas Santo André não era só uma figura histórica. Aliás, não foi só uma figura histórica. Santo André era um legítimo judeu que aguardava a vinda do Messias. Ele tinha tanta convicção disso e tinha tanto conhecimento do assunto que quando João Batista olhou para Jesus e disse: "Eis o Cordeiro de Deus", no mesmo instante ele larga João Batista e começa a seguir Jesus. Isso porque ele já teria recebido todo esse ensinamento de João Batista. E João Batista dizia: "Não sou eu o Messias, estou preparando vocês para a vinda dele. Quando ele aparecer, podem me deixar para trás e segui-lo, porque ele é quem vai libertar Israel do pecado." Pois é, gente, vamos ficando por aqui. Nesse vídeo contamos mais a história de um dos apóstolos de Cristo. E que Deus abençoe cada um de vocês e tchau.